Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente está aqui no hotel, já faltam poucas horas para começar a primeira etapa. Já está todo mundo com seu material e principalmente para você aí da TV local que vem acompanhando essa maratona de vídeos e tentando aprender um pouco mais sobre o rally, a gente vai falar da coisa mais importante para quem está na prova e vai disputar dentro de qualquer uma das categorias, independente de ser o cross country ou regularidade. Particularmente hoje eu vou falar para vocês da planilha de regularidade, para vocês entenderem um pouco de tudo que vai acontecer e o que vai aparecer de informação nos próximos vídeos. Vai ficar bem mais fácil quando vocês entenderem o que a gente colocou aqui para os competidores. Então chega perto aqui que eu vou falar um pouquinho da planilha. Planilha de navegação, roadbook, enfim, livro de bordo, tem vários nomes, mas na verdade o que isso representa é um resumo da trilha que cada um dos competidores vai enfrentar, com todas as informações necessárias para ele cumprir o trajeto conforme as recomendações ou as informações impostas pela organização. Isso falando então do rally de regularidade. Só para vocês entenderem como que funciona, como que o competidor vai saber para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Então, são duas informações básicas que ele vai tratar no rally de regularidade. É a distância, que vai ser apresentado aqui na forma de quilômetro, ponto e metros. Tudo que está depois com 3 casas é metro, com 2 casas dezena de metro, mas sempre quilômetro a primeira casa. E a segunda informação que ele vai trabalhar é o tempo. Então, se vocês olharem aqui em cima com atenção, a gente tem uma coluna de distância, a coluna de código tulipa, ou o desenho que representa a referência que ele vai encontrar nessa distância. A média significa a velocidade que ele vai ter que cumprir, ou o tempo que ele vai ter que cumprir um determinado trecho, o tempo exato que ele vai ter que se apresentar naquela referência e observações. Então isso é o resumo. Todas as planilhas de regularidade têm exatamente essa mesma base. E como que funciona? A gente tem a largada apresentada na forma de um waypoint com as coordenadas. O competidor vai se apresentar nesse waypoint no horário pré-determinado para ele, e nessa referência, então, para vocês verem aqui, são ruas, 2 coqueiros, e eu tenho a informação anexa aqui, que é o primeiro coqueiro à esquerda. Ele vai entrar em 4x2 e vai zerar o odômetro dele. O odômetro, para quem não sabe, é o equipamento que marca a distância no veículo. No caso do regularidade é permitido qualquer tipo de odômetro, então eles usam equipamentos que, conforme o carro se movimenta para cada metro, ele vai ficar registrado aqui. Zerou o odômetro. A partir daí, conforme ele se desloca com o veículo, o odômetro vai aumentando e, conforme a informação do odômetro, ele diz o que vai acontecer. Com 60 metros, ele vai ter que pegar uma rua para a esquerda e pegar a paralela da direita. Tem uma informação lá: ingresse na rodovia com muito cuidado. Essas caveirinhas, elas são famosas, conhecidas como curecas, e significam sinais de advertência. Então, uma cureca é atenção, 2 curecas é cuidado, 3 curecas muito cuidado e 4 curecas perigo. Só para vocês entenderem, tá aqui em cima a representação. E assim o rally vai seguindo referência após referência, uma após a outra. Você nunca pula uma referência. Então o competidor, ele tem a obrigação de passar por cada uma das referências no tempo correto. Por que eu não tenho nada discriminado aqui? Porque o tempo para percorrer esse primeiro trecho, está aqui só para acompanhar o trecho 1, ele vai zerar o cronômetro no horário de largada. Ele tem 120 minutos, 2 horas para percorrer toda essa distância. Então percebam que é uma sequência de referências, a quilometragem vai aumentando, as informações auxiliares, e ele vai seguir tudo isso até o próximo trecho. E se vocês repararem, aqui é uma mudança de página, 131.940, 132.011, ele vai ter um trecho neutralizado, ou seja, aqui ele vai aguardar 20 minutos. Ele deve chegar lá, no caso de um deslocamento, no máximo com 2 horas. Ele pode chegar com menos tempo, mas com 2 horas ele tem que partir para o próximo trecho, que é uma espera de 20 minutos. Depois de 20 minutos, com 2 horas e 20, ele tem um outro deslocamento.
ele zera novamente o odômetro e segue referência a referência. E aí finalmente ele entra na prova navegada. Quando você tem aqui na coluna de média um V, significa 30 km por hora. A partir desse ponto, nesse horário exato do cronômetro dele, depois que ele largou, ele vai ter que seguir, que é o final do asfalto em 4x4, nessa velocidade pré-determinada. E aí, todo trecho que tem velocidade, eles não têm aqui, mas a organização pode colocar aqueles PCs, como já estava descrito no vídeo anterior. E o PC pode estar em qualquer lugar, desde que não tenha duas ou mais curecas. E aí sim, a gente vai pegar o tempo dele, ele tem que passar exatamente naquele tempo. Então reparem que toda referência dentro de um trecho com velocidade, ele tem um tempo associado. E é o tempo exato que ele tem que passar nessa referência. Existe uma outra coisa que ele tem que fazer antes de começar a prova. E na verdade ele faz uma conferência depois que a prova começa. Quando ele começa a andar com equipamento digital, necessariamente o equipamento não precisa marcar exatamente a mesma medida que a organização tem, porque podem acontecer pequenas mudanças e cada metro é importante. Então ele precisa fazer uma conferência do equipamento dele para saber se o equipamento está marcando exatamente a mesma distância. Essa conferência significa fazer uma ferição, como a gente chama. E nessa medida aqui, que eu tenho uma cruz branca, conforme o desenho, no próximo aqui é uma curva, ele vai parar lá. Se ele zerar o odômetro, o odômetro dele tem que marcar exatamente essa medida, 1505 metros. Se não marcar, ele tem a possibilidade de fazer um ajuste eletrônico no equipamento e ele faz o equipamento marcar essa medida. Como que isso funciona? Cada volta que a roda dá, ou o eixo, enfim, depende de cada veículo, ele vai mandando pulsos para um contador que vai somando uma distância, ele vai acumulando a distância. E o que a gente faz é fazer um ajuste nesses pulsos, nessa contagem, para marcar a distância correta. Então, uma forma não tão breve, mas resumida do que acontece no rally de regularidade é isso. A brincadeira dele, se é que a gente pode falar, é cumprir o trajeto exatamente como a gente pré-determinou, andando na velocidade que a gente propôs. E se isso acontecer da forma correta, ele vai passar exatamente nos tempos que estão apresentados aqui. E quando ele chegar num PC, ele vai passar no tempo correto e ele não vai ter nem pontos para mais, nem pontos para menos. Por isso que, como o meu amigo Alan falou num dos vídeos anteriores, todo mundo começa empatado no rally de regularidade. Conforme você vai andando, você vai perdendo pontos. E no final da prova, quem ganha o rally é quem tem menos pontos perdidos. Detalhes. Toda a planilha de regularidade atualmente, você tem uma sequência de trechos, trecho 4, toda vez que mudou a média, trecho 5, trecho 6. A sequência numérica que melhor identifica cada lugar, cada referência, é esse número de tulipa, porque é sempre crescente. Então eu tenho 48, 9, 50, virei a página, 58, 59 e assim vai. Então é sempre crescente. Por isso que na prova, quando a gente pergunta, aconteceu alguma coisa, qual tulipa que aconteceu? E você olha pelo número e você vai identificar o trecho, o local ou a referência. Mais uma curiosidade, o rally de regularidade não usa mapas. O que a gente faz é referência a referência. Então quando eu chego numa saída para a esquerda aqui com uma lombada, lomba é quando é de terra, quando é de asfalto é lombada. No mapa provavelmente tem uma estrada que vai embora aqui para frente e uma estrada para a esquerda. Mas isso não interessa. O que interessa para ele é que depois que ele zerou o odômetro, quando ele andar 7 km, 270 metros, ele tem uma saída para a esquerda. E nessa saída ele vai ter que mudar o trajeto dele. Então, essas informações são muito precisas e é isso que torna a confecção de um rally de regularidade tão difícil, tão complicada e tão detalhada. Outra informação que eles têm aqui também, isso aqui se chama parcial. E significa o quê? Que é a distância aproximada com precisão de 10 metros que você tem de uma referência para outra. Ou seja, dessa referência aqui, onde eu tenho uma rua para a esquerda com mata-burro, até essa saída com porteira, eu tenho aproximadamente 300 metros. Na sequência, em 30 metros, eu vou ter uma saída para a esquerda com lombo. Então, essa informação ela é importante. Necessariamente ela não está na tulipa. Às vezes podem ter planilhas para categorias, por exemplo, graduados,
eles poderiam omitir essa informação para tornar para a linha mais técnica, mas aqui você sabe que você tem referências muito próximas, com uma velocidade relativamente alta. Então é muito rápido para acontecer de uma para outra. Eu tenho aqui apenas 4 segundos de uma referência para outra. E se o navegador não passar essa informação correta, o piloto pode ir embora errado e depois tem que corrigir e voltar a correr atrás do prejuízo. Navegadores mais experientes têm algumas dicas que eles sempre fazem. É por isso que você olha, todo navegador ele tem várias canetas coloridas, e aí eles fazem marcações aonde chamam atenção para essas informações, de modo que ele não vai vacilar e ele corre um risco menor de ter um problema. Viradas de página é uma questão que todo navegador tem que prestar atenção, porque eventualmente você pode ter uma informação importante com uma distância muito pequena. Aqui, por exemplo, saindo dessa referência que tem uma lombada depois da curva, na sequência eu tenho que ingressar em outra com 60 metros. Então a gente já vira aqui atrás e eu coloco uma informação, por exemplo, em caneta vermelha, que eu tenho que virar a página e que eu vou ter uma parcial de apenas 60 metros. Então tudo que a gente puder antecipar de informação gera mais segurança. E aqui, por exemplo, para vocês perceberem, essa página, cada referência a gente muda a média. O que isso implica? Implica numa prova extremamente justa, porque para cada pequeno trecho eu vou ter uma média proposta que é a média cabível para aquele trecho, nem mais nem menos. Se andar menos fica muito fraca a prova, se andar mais você vai ter algum problema. Então, para vocês terem uma noção do nível técnico da prova. Enfim, esse é o básico do básico. Esse vídeo já é longo e num próximo vídeo a gente vai mostrar algumas outras brincadeiras, como os balaios, as informações de referências e o que cada navegador faz para se preparar e para ser competitivo na prova. Pessoal, obrigado pelo tempo aí e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que é essa brincadeira, da complexidade que é essa brincadeira do rally de regularidade e por que as pessoas, os competidores hoje estão tão precisos. A gente ainda vai falar disso mais para frente dos equipamentos. Valeu!